aparecendo aqui que está bloqueada. A sua câmera tá o quê? Bloqueada. Uai, mas não fomos nós não, Alexandre. Eu acho, Célia, que é só ele clicar na câmera. Eu cliquei, ele está aparecendo, é que eu abri, não pelo Google, pelo outro programa. Eu vou fechar aqui, vou entrar de novo. Tenta aí. Tô vendo Edgar Marcelo. Ô Sabrina. Ela não entrou ainda não, né, Dri? Pessoal do Instagram já tá chegando também. Boa noite a todos. Deu certo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Passar pro cara, não viu, vamos passar pro Instagram. Já saiu o slide para colocar que horário? 26. 19h26. Não, o slide. Ah, o slide, assim que eu terminar a prece. Ah, ótimo, tá.
Boa noite para todos. Boa noite, Lelé. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu. Quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender? Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, dois amigos que nasceram pra ter. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde, abençoe e mostre a sua face. E te dê sua paz. Amigos pra sempre.
amigos que nasceram pela fé. Amigos, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Amigos, para sempre, dois amigos que nasceram pela fé. Para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Essa foi nossa homenagem a Francisco de Assis. Dia 4 de outubro, né, o dia consagrado a Francisco de Assis. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, dizendo assim: permita, divino amigo Jesus, que possamos nos reunir sob tuas... O meu microfone está mutando sozinho. Eu dizia que esta foi nossa homenagem a Francisco de Assis, dia comemorado em 4 de outubro, né? Vamos lembrar da figura magnânima de Francisco de Assis, o cuidado que ele tinha com os animais, com a natureza. E vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, dizendo assim: divino amigo Jesus, que possamos nos reunir sob tuas bênçãos para as nossas reflexões de hoje. Se a consolação do teu evangelho visita nossos corações, se a bênção da fé nos ilumina, se a nossa confiança em Deus está cada dia mais forte em nossas convicções, se a fraternidade é o ideal que buscamos, nossas vidas têm tudo o que necessitamos para serem modificadas, cada vez mais modificadas para melhor. Porque estamos aprendendo, Jesus, a te conhecer, a entender os seus ensinamentos e saber quem somos. Somos os filhos muito amados do teu e do nosso Pai, diante de quem nos curvamos nesta noite linda. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Vamos ver aí então o versículo que a gente separou para a noite de hoje. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Já a Bíblia de Jerusalém traduz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, os porcos as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Aqueles quer dizer os cães. Jesus ensinou isso, Mateus registrou no capítulo 7, versículo 6. Trata-se de um dizer, de um ensinamento um tanto estranho, como tantos outros ensinamentos do Mestre, encerra um sentido alegórico, encerra uma simbologia, e não deve ser interpretado ao pé da letra, né? Deve ser interpretado à luz da razão, uma vez que nós aprendemos que a letra mata e o espírito vivifica. Então, de modo nenhum se reportava Jesus ao sentido literal desta sentença. Jesus aí está nos avisando do perigo ou da inutilidade, perigo em relação aos cães e inutilidade em relação aos porcos, ao dar pérolas aos porcos e coisas sagradas aos cães. Dar pérolas aos porcos significa
gastar o que temos de precioso com quem não aprecia, não apreciaria. Não dar pérolas aos porcos significa reconhecer quando é que os nossos esforços estão causando mais mal do que bem. Quando é que a nossa palavra sobre o Evangelho está incomodando mais do que consolando. Então, é isso que Jesus quis nos dar a entender. Reconhecer que a gente está causando mais mal do que bem, e dado aos cães, eles podem se voltar contra nós. É claro que estamos falando aqui não do cãozinho que a gente viu no vídeo da abertura. A gente está falando aqui do cão feroz, do cão bravo. Então, Jesus nos alerta sobre isso. O resultado é a destruição das nossas pérolas, é a destruição das nossas coisas sagradas. O resultado pode ser ataques violentos contra nós. Então, quando a gente vê falar sobre pérolas aos porcos, sobre coisas santas desperdiçadas com os cães, nós pensamos que porcos e cães são os outros. São os outros, né? É interessante a gente imaginar isso, mas Deus nos dá um monte de coisas sagradas, um monte de coisas santas, um monte de bênçãos valiosas. Olha as bênçãos, as coisas santas, as coisas sagradas que Deus nos deu. A vida, deu seu Filho Jesus trazendo uma mensagem maravilhosa de redenção para a humanidade. Nos deu as condições de conseguir dons, talentos, sabedoria. Deus nos deu a nossa família. Deus nos encheu de bênçãos e de coisas santas e sagradas quando nós viemos aqui para a Terra. E que animal nós seremos se nós desperdiçarmos essas bênçãos e essas coisas? Na verdade, o Evangelho nos leva a dar valor a tudo que Deus nos dá, até as dificuldades. E a nossa responsabilidade é tratar as bênçãos que recebemos de Deus, a família, os dons, a saúde, o Evangelho. A nossa responsabilidade enquanto pessoa humana é tratar essas bênçãos com respeito, absorvendo, compreendendo e compartilhando para o bem de todas as pessoas que nos rodeiam. Então, no livro Vinha de Luz, Emmanuel vem nos dizer que se não está certo de forma nenhuma o desperdício com os recursos materiais, que muito menos certo estaríamos se nós tivermos irresponsabilidade na aplicação das bênçãos sagradas, das riquezas sagradas que Deus aquinhoou a nossa existência, a nossa saúde, a nossa família, né? Então, Emmanuel diz: ninguém se confie à aflição para impor os princípios evangélicos nesse ou naquele setor onde vive. Quer dizer, o evangelho que nós estamos aprendendo e trazendo dentro de nós, no nosso coração, não deve ser motivo de aflição, de ansiedade, passar esses ensinamentos para os outros. Não deve ser. Emmanuel nos pede que não nos entreguemos à aflição, que isso seria algo a se fazer de uma forma muito serena. Porque, às vezes, o que parece amor ao Evangelho, nós temos atitudes, às vezes, de divulgação do próprio Evangelho, que o que pode parecer amor não passa de simples capricho. E, em consequência dessa leviandade do ser humano, é que nós encontramos verdadeiras matilhas, né? Verdadeiro coletivo de cães avançando em coisas santas. Olha como é que Emmanuel coloca de forma rigorosa, né?
é pela nossa irresponsabilidade no trato com as coisas santas, é que nós encontramos verdadeiras matilhas avançando em coisas santas. E nós podemos imaginar perfeitamente o que é que Emmanuel está dizendo aí. Às vezes nós encontramos uma pessoa que a gente julga importante e a gente quer aquela pessoa pensando como nós, dentro da nossa igreja, dentro da nossa escola religiosa. Então, a gente, por achar aquela pessoa importante, a gente quer fazer aquela lavagem cerebral naquela pessoa com as coisas sagradas, com o evangelho que já nos empolga, que já ilumina os nossos caminhos. Então a gente fica oferecendo insistentemente conceitos de reencarnação, de regressão a vidas passadas, de lei de causa e efeito, e a gente fica querendo que as pessoas entendam essas verdades tão incríveis e tão consoladoras, e as pessoas não estão, às vezes, essas pessoas não estão minimamente interessadas. Minimamente interessadas. No livro Assim Vencerás, Emmanuel também chama atenção disso. Nós não devemos violentar os ouvidos alheios. Nós não devemos violentar ninguém para colocar na cabeça da pessoa, dentro da pessoa, os conceitos que já estão na nossa cabeça, que já estão dentro de nós, mas as pessoas não querem. Então, Emmanuel nessa mensagem do livro Assim Vencerás, Emmanuel fala que o buril, né, o martelo que bate numa pedra de mármore, né, o buril no mármore pode extrair dali uma linda escultura, mas a brutalidade da força desse buril, os golpes indiscriminados para lá e para cá, podem estilhaçar a pedra e não sair escultura nenhuma daí de dentro. Emmanuel nos chama atenção também para um outro aspecto do Evangelho. Quando nós estamos convivendo com pessoas, inclusive a quem amamos, pessoas a quem amamos, a quem nos sentimos até responsáveis para que a pessoa se encontre dentro de um processo religioso, que nós não devemos, Emmanuel diz, exigir de uma plantinha frágil que produza os frutos que seria uma coisa normal para um pomar já amadurecido. Então, às vezes, a pessoa está muito verde, muito imatura para determinados conceitos, e nós não devemos atropelar essas pessoas com os conceitos que elas ainda não estão preparadas. Emmanuel diz também que nós não devemos exigir que as pessoas cumpram esses ensinamentos. Cada um tem o seu tempo. E Emmanuel faz uma linguagem de estilo muito bonita quando ele diz que nós não devemos pedir ao botão de rosa apenas entreaberto que seja tão lindo quanto a rosa, que só no futuro ela vai desabrochar na beleza da plenitude da sua cor e do seu perfume. Então Emmanuel nos chama atenção para a semente lançada em terreno verde. O tempo é uma condição importantíssima para a realização do ensino de Jesus em cada coração. Então Emmanuel pede que a gente respeite o próximo na imaturidade dele, na falta de interesse pelo aperfeiçoamento. Emmanuel pede que a gente respeite nos defeitos da pessoa, respeite as falhas que as pessoas se apresentam ainda, porque ele diz que se a gente realmente quer cooperar na extensão do bem, nós devemos respeitar aquele que quer continuar errando, aquele que quer continuar afastado do Evangelho, e respeitar o tempo de cada um.
E Emmanuel ainda diz que a melhor postura de quem já tem alguma aquisição moral e religiosa não é exigir que o outro também tenha. Ele diz: se você sabe ver a perfeição dos outros, se você já alcançou um degrau à frente de pessoas que estão ao seu redor, se você conta com as mais amplas oportunidades de fazer, de estudar, de compreender, de prosperar, nós não podemos esquecer em momento nenhum que essa nossa superioridade em relação ao outro significa dever de servir. Olha que coisa interessante e profunda, gente. Nós que vivemos ansiosos para que as pessoas todas a quem amamos encontrem o consolo que a gente encontrou, o esclarecimento que a gente encontrou, a força, a fé, a coragem, a confiança que nós já encontramos. Então, se a gente reconhece em nós próprios esta superioridade de já termos o Evangelho neste nível dentro de nós, que isso significa apenas o nosso dever de servir. E devemos então estender os braços, o ouvido, as mãos fraternas para aqueles que estão na retaguarda, sem acusações, sem reclamações, sem violentações. Se a gente já sabe entender o que os outros ainda não sabem, nós temos que amar, compreender e ajudar sempre. Que nós devemos, Emmanuel diz, que nós devemos nos lembrar que Jesus, quando nós também estávamos afastados, que Jesus não violou a nossa maneira de ser quando nós éramos muito mais ignorantes do que somos hoje. Jesus não nos reprovava. A postura de Jesus foi de paciência, de bondade e de estender os braços. Paciência e bondade. As duas chaves do amor que vão abrir para nós nova luz nos horizontes da vida. É isso que Emmanuel nos traz no livro Assim Vencerás, um livro extraordinário, baratinho, pequenininho, todo mundo pode comprar, pode ter na cabeceira da cama para leituras pela manhã ou à noite. Então, sobre a pergunta que eu fiz antes, que animal nós somos ao malbaratar as bênçãos, ao pisotear as bênçãos? Que animal nós somos? Então vamos buscar aí o livro Libertação. Olha essa história. A mulher estava no plano espiritual, num tribunal que o plano inferior havia simulado para dominá-la, né? Então lá existiam juízes que diziam ser os responsáveis por aplicar a lei de Deus e julgar cada um. Então essa mulher tinha sido muito má, muito má. Ela tinha assassinado 4 filhos, não fica claro se era através do aborto, e tinha assassinado o esposo. Então a sentença, ela mesma falava que ela se sentia uma loba pelo que ela fez. E o juiz dizia: sim, você não passa de uma loba, você não passa de uma loba. E aquela mulher ali, profundamente influenciável, ela foi modificando o seu perispírito, foi modificando a sua expressão fisionômica, crescendo o maxilar, cobrindo de pelo o corpo, e o corpo espiritual dela foi assumindo o formato de uma loba. Este fenômeno se chama licantropia. É um fenômeno pelo qual a vítima, sob influência de um grande poder magnético, ou seja, uma pessoa que está hipnotizada, aceita uma verdade que não é verdade. Ela aceita como verdade que ela é determinado animal. E o campo mental dela passa a expressar aquela forma que ela aceitou que era, que ela pensou que era. O corpo espiritual, o nosso perispírito, ele atende às diretrizes determinadas pela mente. Ele atende o que a mente pensa.
e altera o aspecto externo deste perispírito. Então não é que ela tenha virado uma loba, a pessoa não vira um animal, ela continua um espírito humano, ela não se transformou num animal, apenas a expressão da matéria que forma o perispírito passou a ser de uma loba. Então, ali está apenas expressando na matéria do corpo espiritual, que é muito influenciável, é uma matéria muito moldável, muito plástica e obedece facilmente ao comando da mente. Então, aquilo que a mente da pessoa passa a acreditar, ela se transforma na aparência do animal que ela passou a acreditar que ela era. No livro Estudando a Mediunidade, nós vamos encontrar numerosas vítimas sob intensa ação hipnótica, imitando costumes, posições, atitudes de diversos animais. É algo pavoroso de se ver. E eles, às vezes, é uma licantropia agressiva, onde ele não só se torna um animal, como se torna tão violento quanto aquele animal era. Chico Xavier, quando estava escrevendo o Libertação, ele comenta que ele foi levado lá naquela estranha cidade e escutava espíritos em formas de animal que urravam. Ele usa essa expressão, urravam. Então, espíritos que rastejavam como grandes crocodilos naqueles charcos, espíritos que rastejavam como cobras. Então, ele diz que Dante Alighieri, quando escreveu a Divina Comédia, ele realmente foi levado nesses locais que mais tarde André Luiz revela à Terra através da psicografia de Chico Xavier. Então, existem espíritos animalizados a este ponto. Então, eu encontrei também no livro Lindos Casos de Chico Xavier, o livro escrito por um grande amigo do Chico que vinha muito a Pedro Leopoldo nos anos 30, 40, 50. Ele escreve, o Ramiro Gama, ele escreve Lindos Casos, e lá tem um dos casos, chama Bondade para com Todos. E a situação era o seguinte: várias pessoas materialistas vinham a Pedro Leopoldo para assistir à reunião no Luiz Gonzaga, para ver a mediunidade de Chico Xavier, para ver Chico Xavier. Essas pessoas materialistas não acreditavam no espiritismo, não acreditavam na mediunidade, achavam que a mediunidade era pura mistificação, ou se Chico não fosse uma grande fraude, ele seria no mínimo louco. Então, mesmo assim, eles queriam ver a coisa acontecer, a mediunidade acontecer. E Chico, muito desgastado com aquela situação, ele fala para Emmanuel: o senhor não acha melhor pedir a esses materialistas que se retirem? Afinal de contas, eles não acreditam nem na existência de Deus, eles vão acreditar em mim? Aí Emmanuel fala que ele nem pensa nisso, nem pensa em mandar esse pessoal embora. São nossos irmãos e devemos recebê-los com bondade. E Chico, então, sempre que discutia, ele falava: mas Jesus não disse que não devíamos dar pérolas aos porcos? Olha essa resposta de Emmanuel: sim. Emmanuel fala com toda serenidade e compreensão: sim, o mestre determinou que não atirássemos pérolas. Todavia, ele não nos proibiu de oferecer aos necessitados a alimentação compatível com as suas necessidades. Olha que coisa extraordinária, gente, a luz que Emmanuel joga sobre este versículo. Nós não vamos dar pérolas a quem desperdiça as bênçãos de Deus, mas nós vamos ter inteligência para dar a cada um o alimento que ele pode absorver. Então, quando se falou nesta noite aí no Luiz Gonzaga, há anos e anos e anos atrás, décadas atrás, quando se falou da licantropia,
O autor do livro Lindos Casos, que estava registrando as histórias, comenta sobre Nabucodonosor, aquele rei da Babilônia, que, segundo a Bíblia, nos últimos 7 anos de vida, ele viveu como se ele fosse um animal. Ele andava de 4 patas, ele comia capim, roía ossos, unha cresceu, pelo cresceu no corpo inteiro. Então, na verdade, ele sofreu um processo obsessivo pavoroso, deixou de tomar banho, a barba cresceu, o cabelo cresceu, a unha cresceu, ele ficou com uma aparência muito grotesca e com esses costumes de extrema humilhação, né? Então, Nabucodonosor não se transforma num lobisomem, né? Ele se transforma numa pessoa totalmente sem higiene, desgrandanhada. Então, Ramiro fala também de um filme, agora olhem bem essa história, de um filme que ele tinha assistido que chamava O Pintor de Almas, que revelava o caso verídico de um pintor que pintou o retrato de uma imperatriz e a fez menos bela do que ela era. E a dama de companhia, que era fisicamente feia, ele pintou a dama de companhia mais bonita, muito mais bonita do que era. E quando ele foi cobrado, a imperatriz linda ele pintou feia, a aia feia ele a pintou linda. E ele explicou: assim as vejo espiritualmente. Assim as vejo espiritualmente. Uma é bela por dentro, e isso eu consigo captar, e a outra é feia por dentro. Uma é feia e má, a outra é bela e caridosa, espiritualmente. Então Chico dá uma gargalhada quando ele fala essa história desse filme e pergunta para o Ramiro: e nós? Que animal está escondido em nós? Eu me lembro essa história deve ter saído no ano de 56, 57, e na minha adolescência mais tarde, isso virou capa de um livro ou uma gravura conforme nós temos aqui. Eu deveria ter separado para vocês. Tá na mesinha longe, eu não vou sair daqui. É assim, 2 mulheres, uma bela e em cima o perispírito dela ou a alma dela feia. E a outra muito feia e em cima a alma bela. Na minha interpretação infantil daquela gravura, quando eu via uma pessoa muito bonita, eu achava que sempre ela teria uma alma horrorosa. E quando eu via uma pessoa muito feia, eu achava que todas teriam uma alma linda. Era a interpretação errada, mas eu me lembro dessa figura quando essa história veio à tona. E o Chico então pergunta: que animal pode estar escondido em nós? E não é não é a obsessão que Nabucodonosor sofreu, não é a hipnose que aquela mulher que se transformou numa loba por indução magnética de alguém muito mal, não é? Somos nós mesmos. Olha o que Chico comenta com Ramiro Gama, que ele observava, se ele observasse bem as pessoas, ele descobriria qual das 2 fisionomias, uma que a pessoa tem e a outra que a pessoa molda com seus pensamentos e sentimentos. Nós estamos percebendo a seriedade disso, gente? Nós temos um perispírito altamente maleável e plástico, né? Então Chico fala que se ele observasse bem uma pessoa, ele via as 2 fisionomias que a pessoa tem. Uma que a pessoa tem de fato, que é a física, e a outra que ela molda com seus pensamentos e sentimentos. Então Chico fala que, vez por outra, ele via pessoas de fisionomias angelicais,
E nos elementos plásticos dos seus perispíritos, ele via cobra, lagarto, aranha, gato, cachorro, feroz, gato feroz, simbolizando as tendências dos pensamentos e sentimentos de cada um de nós. E Chico também dizia que às vezes ele observava uma pessoa carrancuda, de fisionomia fechada, feia, e na aura, no elemento plástico do perispírito, ele via pássaros, libélulas, carneiros, pombas. Então, nós temos duas fisionomias. O Chico nos lembra, eu me lembro que a primeira vez que eu comentei o Evangelho na minha vida foi um sábado à tarde no Abacateiro, em Uberaba. E nesse dia que eu acabei de comentar, eu fui a penúltima, o Chico seria o último fechando. E eu nunca esqueci que ele falou sobre os animais que são sacrificados para servir de alimentação, e ele dizia que o porco é o animal que morre mais revoltado. Mais revoltado. Por isso a sua carne é mais pesada. Para alguns, até como se fosse um veneno. E que as ovelhas são os animais mais dóceis para aceitar o sofrimento do abate. E por isso a carne da ovelha era a carne mais leve. Mais leve. Então, se nosso perispírito expressa nossos pensamentos e sentimentos, que animal nós estamos refletindo aos olhos de nossos mentores, de nossos guias, de nossos anjos? Porque nós mesmos admitimos assim: aí aconteceu isso assim, eu virei uma fera. Eu me transformei numa onça. Para defender meus filhos eu sou uma leoa. Aquilo me aborreceu tanto que eu soltei meus cachorros. A gente mesmo. E nesses momentos, não tenhamos dúvida, é essa fotografia espiritual que nós estamos projetando. Então, os porcos nos representam quando nós pisamos nas coisas sagradas, quando nós desprezamos as coisas sagradas, quando nós, esquecidos das bênçãos que recebemos, preferimos viver buscando nosso alimento material apenas, que é a única coisa que o porco faz na vida, e chafurdando na lama dos nossos sentimentos menos dignos, abandonando as bênçãos. Então nós pisamos nas pérolas que a vida nos dá, quando nós desprezamos todas as bênçãos que recebemos e focamos naquele detalhe da nossa vida que nós não estamos achando bom. Pode ter um monte de coisa boa na nossa vida. Se tiver uma coisinha que não esteja boa, nós vamos desprezar e dizer que a vida está uma coisa horrorosa. Os cães nos representam quando a violência ainda represada em nossas emoções, nós soltamos quando não somos atendidos na nossa vontade, nos nossos caprichos, nas nossas ilusões de que somos merecedores de 1000 benesses e de 1000 facilidades, em tudo que nós queremos, com a perfeição que nós exigimos que os outros tenham, sem que nós tenhamos conquistado essa perfeição em nós. Um exemplo: a esposa mantém a casa organizada, limpa, a mesa posta direitinho, o forro passadinho, tudo bonitinho. Mas o legume não foi cozido igual a pessoa queria. Ou cozinhou a mais ou cozinhou a menos. Aí a pessoa diz: essa comida tá uma porcaria. Dá aquela generalizada, né? Pisa no resto todo, né? Então, um familiar faz um barulho que você que não te agrada,
e você diz ficar nessa casa é um inferno, sem observar que os outros familiares estão bem. Então, quando a gente estão cooperando, estão equilibrados, né? Então, quando a gente generaliza, olhando só a lama que está abaixo de nós, somos porcos. Quando nós avançamos no que está estranho, nós somos os cães. Os cães avançam no diferente. Os cães só brincam e são amáveis com aqueles que lhes dão alimento. Então, é nesse ponto que a gente tem que pensar que se nós formos vingativos, nós seremos como os elefantes ou os chimpanzés. Aliás, é famoso o episódio em 2016 que aconteceu numa aldeia da Índia, chamada Ranchi, no nordeste do país, onde uma manada de elefantes forçou os moradores a fugirem porque eles estavam buscando vingar o corpo de uma fêmea que havia morrido num daqueles canais de irrigação ali daquela aldeia. Os chimpanzés, por exemplo, guardam em seu cérebro quem são seus amigos e quem são seus inimigos. E se um agride um chimpanzé, o outro vai e vinga. Eles são vingativos. Tem os livros falando sobre as emoções dos animais, vários livros. As araras, por exemplo, elas são fiéis a seus parceiros a vida inteira. Então, essa fidelidade é uma qualidade, mas elas são extremamente frágeis diante da perda do parceiro. E elas morrem. Elas morrem porque a dor é tão grande por estar sem aquele parceiro que elas não conseguem comer e se enfraquecem e morrem. Então, se nós nos entregamos a uma dor muito grande, nós somos como uma arara, como um passarinho. Como um passarinho. Os ratos, os golfinhos, os cães e os elefantes, entre outros animais, eles são capazes, agora eu estou mudando a história, rato, golfinho, animais, como os cães e os elefantes, são capazes de confortar um parceiro que está sofrendo. Aquele vídeo que a gente viu na entrada da nossa reunião de hoje mostra um pouquinho disso. Esses animais são capazes de confortar quem está sofrendo. Eles são capazes de sentir empatia e compaixão pelo que está sofrendo. Se nós não formos capazes de confortar quem está sofrendo, se nós não conseguirmos sentir empatia pelos que sofrem, se nós não tivermos compreensão pelos que sofrem, nós estaremos sendo menos do que ratos, do que golfinhos, do que elefantes. Um estudo publicado na revista Science, em 2016, demonstrou, por exemplo, que as ratazanas são capazes de perceber quando o seu parceiro está sofrendo e também dar o conforto. Então, quando você coloca um desses roedores, um rato do campo, junto com um rato que está estressado, que está sofrendo, o rato que percebe esse sofrimento, ele tem um comportamento de dar conforto, de cuidar do outro. É impressionante. Até o outro se sentir melhor, ele fica ali brincando. Então, são essas coisas que nós devemos pensar, né? Pensar uma manada de elefante que sempre andava muito devagar, quando foram ver por que aquela manada de elefante andava tão devagar, é porque um daqueles animais, uma fêmea, havia quebrado uma perna quando era pequena e nunca tinha recuperado totalmente. Então, voltando ao princípio, não devemos dar pérolas aos porcos e não devemos desperdiçar as coisas santas com os cães.
Nós não podemos ser porcos enjeitando as bênçãos e as coisas sagradas. E não podemos ser cães despedaçando as bênçãos que estão chegando até nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e nos faça refletir muito sobre a necessidade que nós temos de educar as nossas emoções, de educar os nossos pensamentos, para de uma vez por todas deixar aquele cérebro que nós temos primitivo, romboide, uma coisa assim, onde está ali todas as características do animal que nós fomos um dia. Nós sabemos que estamos mais longe na nossa caminhada evolutiva, vindo do mundo animal para a angelitude, nós estamos mais perto do ponto de partida do animal do que do ponto de chegada, o anjo. Mas um dia todos nós seremos anjos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos ver se Marta faz a prece por nós. Por favor, Marta. Boa noite. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, nós os agradecemos por tudo que recebemos neste momento. Te pedimos, Jesus, a proteção amiga para com todos nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados. Que a tua paz, Jesus, o teu carinho, continue sempre em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e a nossa compreensão. Nosso Pai, que está no céu e em toda parte, santificado seja o teu nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a sua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje, Senhor. O perdão para nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que ainda reside em nós mesmos, porque somente em Ti, Pai, brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre, que assim seja. Com esta prece, Jesus, nós agradecemos por tudo que recebemos. Graças a Deus, que assim seja. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos faça sempre felizes. Boa noite a Boa noite a todos. todos.